10 minutos, então a gente vai dar andamento, né, às nossas atividades, vai dar início às nossas atividades. O professor Davi já está aqui presente, mas a gente vai fazer as devidas apresentações. É um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho a felicidade de ter contato já com muitos colegas dos anos iniciais, mas tem uma turminha também que é nova aí, então deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Marcos André, sou professor de língua portuguesa aqui da rede de Aracaju. Minha escola de lotação é o Jaime Araújo, mas atualmente estou na secretaria como articulador de língua portuguesa, né? Então eu atuo na parte de formação dos professores, junto com o pessoal lá do CEAF, com minha querida colega Edilma, e também lá no DEB, dando essa visão da parte de língua portuguesa e também aos colegas de outras áreas. O Davi, pela mesma forma, ele vai se apresentar também, e sintam-se à vontade para, a qualquer momento, fazer suas explanações, suas dúvidas, através do chat, mas a gente vai fazer a seguinte divisão. Aproximadamente 30, 40 minutos eu vou tomar fala, né, vou focando a realidade dessa jornada para a perspectiva de alfabetização e letramento em língua portuguesa, e Davi focando essa abordagem em matemática, trazendo para vocês essa realidade que envolve essa proposta, essa atuação educacional com a implantação da Base Nacional Comum Curricular e com os outros documentos que vieram a reboque, e também a novidade para o momento, que seriam os mapas de foco. Então, eu vou passar a palavrinha para Davi fazer a apresentação, e na sequência eu retomo e já passo a fazer as explanações. Davi? Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos aqui a esse momento. Queria agradecer desde já a presença e a disponibilidade de vocês em estarem conosco, nesse intuito de aprender um pouquinho mais sobre o ensino e a aprendizagem dos nossos alunos da rede. Eu acredito que a professora Ana Débora iria fazer, às vezes, né, nesse momento de apresentação. Não sei se ela combinou alguma coisa com o André, mas vamos seguindo aí. André vai dar início aí às discussões, apresentando. Vocês podem colocar as perguntas no chat. Quem tiver perguntas, eu vou ficar aqui acompanhando, e da mesma forma, no momento em que eu estiver apresentando, o André vai acompanhar também. Vocês podem interferir em algum momento, se acharem importante, com alguma dúvida, mas é ideal que a gente acompanhe pelo chat e que, no momento oportuno, vocês podem fazer as perguntas diretamente a um dos palestrantes, ok? Uma boa tarde, bom trabalho a todos. Como o Davi falou, nós, eu e Davi, trabalhamos na Coordenadoria de Ensino Fundamental, no COEF, que fica lá no anexo 2 do prédio da Secretaria da Educação, no próprio prédio do DEB, e a professora Ana Débora, nesse exato momento, ela está coordenando, ela está dando abertura das falas no segmento dos anos iniciais, mais o ciclo, né, primeiro, que é o pessoal do primeiro e segundo ano. Então, ela pediu que eu desse já início a essa abordagem do terceiro ao quinto, mas logo, logo ela vai estar também com a gente aqui nessa abordagem. Olha, pessoal, eu gosto muito de começar minhas falas, né, puxando o sacozinho para a minha realidade da língua portuguesa, e hoje eu escolhi uma coisa interessante, que é a questão do elemento tempo, né, o senhor tempo. Estou acompanhando aqui por 2 plataformas, ok. E aí, o nosso foco de hoje vai ser BNCC e mapas de foco, as competências e habilidades prioritárias de língua portuguesa e matemática, certo? E eu trago com essa reflexão de Machado de Assis, que diz que o tempo é um tecido invisível em que se pode bordar tudo. Então, nesse exato momento, nós estamos bordando uma nova história, uma história desafiadora, que esperamos, né, passar aí, né, com muita sabedoria, e brevemente dizer que nós demos o nosso melhor para as condições que eram possíveis. E nessa questão de tempo, eu trabalho com vocês com algumas reflexões que, para a gente poder ter uma produtividade, uma otimização melhor das nossas ações, a gente precisa ter um foco. Então, a gente vai focar justamente nessa abordagem que é a BNCC, as atividades e o mapa de foco. E quando eu falo também em tempo, a gente tem que lembrar que, para a realidade que nós estamos atuando, nós estamos trabalhando com contextos, tempos e contextos. E não é à toa que nós estamos, né, divididos em 2 segmentos dos anos iniciais,
que é do primeiro ao segundo ano, mas também é o terceiro e ao quinto que nós estamos aqui. Nós estamos com um novo contexto, com alunos que o tempo cognitivo deles, né, trazem uma perspectiva de olhar para o mundo diferenciado, alunos cada vez mais atentos às ferramentas tecnológicas, alguns até que dão um verdadeiro show de talento, apesar da pequena idade, né? Então, cognitivamente, eles têm já esse potencial dentro deles, desenvolvidos, outros precisam ser trabalhados, desenvolvidos, mas têm uma curiosidade, então é um caminho sem volta, e a gente tem que, então, preparar atividades pedagógicas para contemplar também esse horizonte que se apresenta novo para todos nós. E o tempo é muito senhor absoluto, que nos permite fazer as correções daquelas falhas que nós diagnosticamos durante a nossa caminhada. Então, eu trago isso com muita propriedade para o momento desafiador que essa pandemia trouxe para todos nós, né? Quantos de nós já começamos a pensar estratégias de ensino, de aprendizagem de uma forma, e durante esse pequeno percurso que nós já começamos a trilhar, nós fomos obrigados a fazer algumas adequações, algumas mudanças, algumas correções, e estaremos fazendo isso constantemente. Então, o senhor Tempo traz para a gente a informação de que em 2017 foi homologada em dezembro a Base Nacional Comum Curricular, que é o documento norteador das nossas práticas de ensino, na época com muita polêmica, já que havia uma primeira versão, depois foi transformada numa segunda, e finalmente foi aprovada uma terceira versão que não dialogava muito com aquilo que tinha sido discutido na sociedade e com os fóruns. Mas passado esse momento, né, que a poeira baixou, nós percebemos que aquele documento, a base que foi entregue à sociedade, ela fala a respeito da educação básica, mas apenas estava pronta e trouxe para a gente as reflexões envolvendo a educação infantil e o ensino fundamental, ou seja, até o 9º ano. A base do ensino médio está sendo construída, dialogada aí com todos, né? Algumas sugestões estão sendo apresentadas, e brevemente nós teremos com muita mais propriedade as informações a respeito sobre isso. O que é que nós podemos analisar com relação à Base Nacional Comum Curricular, que trouxe, assim, de uma grande surpresa, alguns debates, algumas críticas? Primeiramente, a gente tem que saber que a Base Nacional Comum Curricular é um documento que dialoga com todas aquelas outras, os outros documentos que até então nós tínhamos disponíveis, que principalmente a gente lembra dos parâmetros curriculares nacionais. Na área de língua portuguesa, por exemplo, nós trabalhávamos muito e discutíamos em sala de aula, não só na formação inicial, lá nos bancos da universidade, mas também já nas práticas, que o parâmetro dizia bem claro que a língua portuguesa era uma ferramenta essencial nesse trato comunicativo, nas relações, nas interações, e que era necessário nós deslocarmos nosso olhar enquanto educador para a questão do triplé, do uso, reflexão e uso, prática e uso. Ou seja, o Parâmetro Curricular Nacional de Língua Portuguesa já elencava aquilo que a BNCC incorporou com muita propriedade ao seu texto. Agora, o que é que nós temos de novo, de desafiador, principalmente para quem já está há alguns anos aí na estrada, na docência? Quando nós nos deparamos com algumas dúvidas nas nossas práticas pedagógicas, é comum a gente buscar experiências de colegas, de professores e das nossas próprias vivências nesse processo de educador e de aluno até ser educador. Então, a gente foi educado numa atmosfera em que a educação era muito mais fundada na perspectiva estruturalista, não como hoje ela é, de fato, nas abordagens recomendadas. E uma outra clareza disso que se propõe através desse documento é a forma como ele foi elencado. Não é mais trabalhado com aquela perspectiva conteudista, ou seja, estava muito claro na cabeça do professor que dizia o seguinte, vou me remeter aqui aos anos finais, tá, gente? No 5º ano eu vou trabalhar com morfologia, vou trabalhar com substantivo. Análise sintática eu vou começar a trabalhar a partir do 7º ano, né, do 8º ano. Agora a questão não é mais o conteúdo, não é mais o quê, mas sim para que você vai trabalhar o substantivo, para que você vai trabalhar o adjetivo, o que é que você quer com o numeral, o que é que você quer com o sujeito determinado ou indeterminado. Então, na verdade, hoje nós trabalhamos com um elemento que diz respeito com habilidade.
né, com as competências e habilidades, que é um elemento que ainda causa uma certa confusão na cabeça de muitas pessoas. O que vem a ser a competência e o que vem a ser as habilidades. Então, a grosso modo, o conjunto de habilidades que o camarada acaba tendo assimilado ao longo do seu percurso vai deixá-lo capacitado para desenvolver com mais propriedade uma determinada competência. Então, isso a Base Nacional Comum Curricular traz, nesses elementos, competências gerais, ainda traz as competências específicas por área e por componente, e todos eles trabalhando as habilidades numa perspectiva da taxonomia de Bloom, mas não a taxonomia original, mas a revisada, aquela que traz para a gente um entendimento de que a mesma habilidade ela pode e deve ser trabalhada em todas as fases do processo educativo, mas observando o tempo, a natureza, a realidade cognitiva do nosso aluno. Então, isso é interessante a gente observar, por exemplo, eu devo estar falando aqui com colegas que têm uma realidade da educação de jovens e adultos, que embora o tempo dele, a série dele esteja, né, presa ao início da educação, aos anos iniciais, mas esse cidadão, esse rapaz da educação de jovens e adultos, cognitivamente, ele tem um olhar de mundo muito mais aprofundado que, por exemplo, o filho dele, que também está no mesmo ano série, na escola que ele estuda, sendo que o pai pela noite e o filho pela manhã. E aí o que é que acontece? É preciso, portanto, nós observarmos essa realidade que está na nossa sala de aula, esse sujeito que está na nossa sala de aula, e nós prepararmos estratégias metodológicas, didáticas diferenciadas para contemplar a realidade desse público que está ali querendo realmente alguma coisa de interessante e ver que aquilo ali, aquela aprendizagem, ela vai ter uma pertinência para suas práticas cotidianas. Uma outra coisa que eu posso dizer para vocês, que a Base Nacional Comum Curricular, para as demais disciplinas, os demais componentes, eles trazem a questão das unidades temáticas, mas para a língua portuguesa não existe essa nomenclatura de unidade temática. O que vocês vão encontrar lá é que em língua portuguesa ele está distribuído, aqui, arquitetura em campos e eixos, tá? E a gente vai ver aqui quais são os campos e quais são os eixos e como trabalhá-los com propriedade, né, para que a gente possa atingir uma qualidade melhor do nosso processo de ensino. E a partir do momento em que foi homologada essa BNCC em 2017, ela mesma, no seu próprio corpo, no seu próprio texto, ela enseja, então, uma série de reformulações no sistema educacional. Por exemplo, assim que ela foi homologada em 2017, já tinha um calendário para que as redes estaduais e municipais construíssem agora os seus currículos. Então, de antemão já fica bem claro que a base não é currículo não é base, mas o currículo ele tem que respeitar as orientações que estão lá na base. Mas não somente isso foram feitos nos estados, assim como os estados de Sergipe, Alagoas, Minas Gerais e tantos outros, também um outro processo que aconteceu foi as reformulações dos projetos políticos pedagógicos. Ou seja, nós temos aquilo que é base, aquilo que é fundamental para ser trabalhado em todo o território nacional. Mas, acima, além disso, nós temos as especificidades por estados e as especificidades por cidades. No caso de Sergipe, todos os municípios pactuaram com a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura, a SEDUC, para que, em sistema colaborativo, fizesse um único currículo. Então, o currículo de Sergipe, ele é perseguido não somente pela rede estadual, mas também por todas as redes municipais, né, de Sergipe. E, na sequência, o que aconteceu, na realidade, no município de Aracaju? A gente entendeu que tanto o currículo quanto a BNCC são documentos que dizem o que ensinar, mas não como ensinar. Então, diante dessa ainda fragilidade, dessas inquietações, a gente fez coletivamente, no ano de 2019, uma série de encontros, oficinas, que foram debatidas questões como o que é o currículo, para quem aquele currículo vai ser feito, quais são os materiais que podem ser distribuídos e avaliados, e aí nós trouxemos, inclusive, para os cadernos pedagógicos da rede de Aracaju, algumas questões que estavam fora dessa abordagem da BNCC e também do currículo de Sergipe, que são as especificidades sobre a questão da inclusão,
né, e outros elementos também. Foi uma oportunidade. E tudo isso ele fica resgatado ainda no compromisso que a escola tem. Então, apesar da escola ser do mesmo bairro, mas de repente o perfil do alunado daquela escola seja completamente diferenciado da escola que está no mesmo bairro, mas que tem um outro perfil do outro público. E aí, então, você tem a necessidade de fazer adaptações para o projeto político-pedagógico. E em cima disso, ainda vem agora o quê? O plano de aula do professor. Então, em nenhum momento, a nossa prática pedagógica, o docente, está limitado, está tolhido nas suas abordagens, já que tem um horizonte de perspectivas aí muito grande. Quando a gente trabalha em diálogo com o colega, essas visões acabam sendo muito mais esclarecidas, e a gente pode, inclusive, trocar experiências e aprender um com o outro, que é assim que nós estamos fazendo aqui agora. E com relação à BNCC de língua portuguesa, gente, o que eu posso dizer para vocês é que, quando você analisa do primeiro ao nono ano, nós temos aproximadamente 400 habilidades. E aí o que aconteceu? O currículo, quando veio para os estados, havia a possibilidade de que cada estado, ao construir o seu currículo baseado na BNCC, eles tinham liberdade de criar novas habilidades. Para o grupo do ProBNCC de Sergipe, no qual eu tive a oportunidade de trabalhar como colaborador, houve a opção da equipe de língua portuguesa em não acrescentar mais nenhuma habilidade. Nós já tínhamos muitas habilidades, perpassada do primeiro ao nono ano. O que poderia, então, fazer? Nós poderíamos melhorar o texto fazendo acréscimos nas modalidades, os objetos, mas a habilidade, o verbo, reconhecer, identificar, a gente não iria criar mais uma outra habilidade. Então, nós pegamos aquelas 400 habilidades e trabalhamos de maneira, né, pontual para os anos iniciais e os anos finais. Para os anos iniciais, que vai do primeiro ao quinto ano, o que é que nós temos aí? Assim como os anos finais, em língua portuguesa nós temos 4 campos de atuação. A vida cotidiana, pública, as práticas de estudo e pesquisa e o campo artístico-literário. Vejam bem, nós temos vida cotidiana, e quando a gente lembra do vida cotidiana, a gente lembra muito da relação do sujeito com o eu mesmo, com ele próprio. A questão, né, do olhar para o ser que realmente, de fato, está existindo, está fazendo, né? Quem ele é. Lembra-me muito fica aqui uma recomendação para vocês, a leitura de Daniel Goleman, que tem o Foco Triplo, onde ele trabalha muito bem com essa análise do eu, do outro e do mundo, de um todo. Então, veja que isso foi observado, não foi por acaso, foi de propósito sim, também na construção da evolução cognitiva do ser. A perspectiva da análise dele, da vida cotidiana, mas também da esfera dele nas relações públicas e também nas práticas de estudo e pesquisa e no seu artístico literário. Eu estou até amando a oportunidade que nós estamos tendo de debater na sociedade a importância das artes, que por muito tempo passa marginalizada, despercebida da sua importância, quando nesse momento de pandemia, para que as pessoas não venham a surtar, vamos dizer assim, estão recorrendo justamente o quê? As maravilhas do mundo artístico, seja através de uma música, seja através de um filme, né, seja através de um bordado, de alguma coisa. Então, a arte, mais do que nunca, está presente nas nossas vidas e tem uma importância muito grande. Então, espero que nesse momento que nós estamos passando, nós possamos trilhar e ter muitas, vamos dizer assim, boas aprendizagens disso. Na sequência, eu quero trazer para vocês, já que eu trouxe os 4 campos de atuação, mas cada campo vai ser trabalhado com 4 perspectivas, ou seja, são os eixos. Nós temos a leitura ou escuta, que é assim que está lá listado para vocês dos anos iniciais, a oralidade, a produção de textos e análise linguística e semiótica. Então, isso significa dizer o quê? Que você vai ter que trabalhar esses 4 textos quando tiver envolvido com o campo da vida cotidiana. Então, eu vou trabalhar com o gênero textual que está mais atrelado para a realidade cotidiana, como, por exemplo, uma carta pessoal. Então, você vai trabalhar com o aluno na sala de aula a fazer uma cartinha pessoal, um bilhete para a mamãe, ok. Então, é um gênero textual que perpassa o universo da vida cotidiana. Mas qual é a habilidade que você vai trabalhar com aquele aluno ao trabalhar com
a questão de um bilhete na vida cotidiana. Então, você pode e deve trabalhar com a questão da leitura, da escuta, da oralidade, mas também aspectos gramaticais, linguísticos e também aspectos da produção textual. E eu trago isso para vocês aqui durante essa apresentação por meio de alguns exemplos criados para ilustrar isso daí. Essas habilidades, elas estão, de certa forma, divididas, a minha forma que eu trago para vocês, em níveis de complexidades. Quando você começar a analisar o documento como todo, você vai perceber que nós temos 3 tipos de níveis de habilidades. Nós temos aquelas habilidades consideradas de alta complexidade, nós temos as habilidades de média complexidade e as atividades de baixa complexidade. Como é que você pode deslocar ou fazer essa análise? Quando você pega, por exemplo, essa questão daqui, ó, EF15. Isso significa dizer que é do ensino fundamental, uma habilidade que começará no primeiro ano, mas ela não irá se exaurir no primeiro ano. Vai ser uma habilidade, por ser tão complexa, por tão ampla, que vai perpassar um trabalho a ser feito no primeiro ano, no segundo ano, até o 5º ano. Então, é aquela habilidade que foi desenvolvida lá no primeiro ciclo, mas ela continua agora no segundo ciclo, do 3º ao 5º ano. Por quê? Porque ela é complexa. Tá? Então, a gente às vezes tem uma visão equivocada de dizer, vai trabalhar isso de novo? Não é que tu vai trabalhar isso de novo. É porque isso que você está sendo trabalhado de novo, ele é muito mais complexo do que determinadas habilidades. Existe outras que é de média complexidade, é aquelas que vocês vão ver, perceber com clareza, que diz assim, olha, essa daqui, ela vai começar no primeiro ano e vai terminar no segundo. É o que nós chamamos de uma habilidade do ensino fundamental 1, 2. De língua portuguesa. É aquela que começará no primeiro ano e se exaurirá, vamos dizer assim, terminará o trabalho no segundo ano. Agora, existem outras que vão começar no 3º e vai até o 5º. E, normalmente, essas que vão do 3º ao 5º ano, elas têm como base aquilo que foi trabalhado no primeiro e no segundo. Agora, espera-se que o aluno tenha o domínio daquela habilidade que foi desenvolvida no primeiro e no segundo ano, e que agora deixa ele capaz de responder aos anseios de uma outra habilidade que vai começar no 3º ano e irá até o 5º ano. Então, é uma média complexidade. E nós temos aquelas habilidades consideradas, assim, vamos dizer, baixa de complexidade, que ela tem que ser trabalhado naquele ano série. Então, aquela habilidade 01, o aluno ele tem que ver, porque ele só vai ver aquilo ali. No segundo ano, espera-se que não precise mais daquilo. A do 3º ano, pelas mesmas formas, do 4º, e aí vai até o 9º ano. Então, você percebe claramente que essa questão de complexidade, né, você tem um trabalho detalhado ou não a fazer por etapas. Então, alguns momentos você vai dizer o seguinte, isso eu tenho que trabalhar neste primeiro ano, isso eu tenho que trabalhar no segundo ano, isso eu tenho que trabalhar no 3º ano, isso eu tenho que trabalhar no 4º, no 5º e assim sucessivamente. Certo, gente? Agora eu trago para vocês isso na prática, porque ali então estava só aquela sopa de letrinhas. Então, não foi por acaso que eu peguei aí esse painel, que é do currículo de Sergipe, que todos nós, quando vamos fazer nosso planejamento, a gente se depara. Observe que para o currículo de Sergipe, a equipe do ProBNCC tomou cuidado, em língua portuguesa, em desmembrar aquilo que era chamado de objeto de conhecimento, e ele colocou objetos de conhecimentos e especificação dos objetos de conhecimento. Ele desmembrou. Então, nós temos, né, aquilo que para algumas outras áreas seria unidade temática, nós temos práticas de linguagem com o seu eixo. No caso aqui, vocês estão percebendo que nós temos a leitura e a escuta, que é compartilhada e autônoma, né? Foram os 3 momentos aí. Nós temos 3 objetos de conhecimento, que é a leitura de imagens e narrativas visuais, a formação de leitor literário e a leitura colaborativa e autônoma. Mas observe que lá em cima também eu tomei o cuidado de dar o print nessa tela para mostrar que nós temos aí campos diferentes. Quando você trabalha no campo da vida cotidiana, você tem esse objeto de conhecimento, que é o famoso conteúdo, né? O que é que você vai querer fazer de leitura de imagens? Então, observe que quando você vai para as especificações, nós temos o conhecimento e compreensão na construção de sentidos de histórias em quadrinhos. E quando você vai analisar as habilidades, observe que é uma habilidade complexa.
é uma habilidade que vai do primeiro ao quinto ano, que é uma, de língua portuguesa, uma habilidade 14, que diz conhecer, compreender e construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas com a mediação do professor, relacionando imagens e palavras, e interpretando recursos gráficos, tipos de balões, de letras, onomatopeias e por aí vai. Gente, só essa habilidade aí, se for trabalhado por vocês do terceiro ano, se for trabalhado por você do quarto ano ou do quinto ano, pode ter certeza que essa habilidade, só ela, vai dar para vocês um trabalho de talvez até 2 semanas. Porque uma coisa é, veja, eu tenho aí, por exemplo, 3 verbos. Eu tenho o verbo conhecer, compreender e construir o sentido de histórias em quadrinhos e de tirinhas, com a mediação do professor. Então, observem, eu tenho 3 verbos, então, conhecer, compreender e construir. Então, na mesma aula, o aluno não vai conhecer, compreender e construir. Na mesma aula, não. Numa aula, ele vai conhecer, vai discutir amplamente. Numa outra aula, ele vai compreender e construir o sentido. E mais, ele ainda traz aí 2 gêneros textuais, da mesma família, mas são 2 gêneros, que é a história em quadrinho e as tirinhas. E o professor ele pode, inclusive, deve escolher qual é a melhor estratégia. Por exemplo, ele pode inverter. Em vez de trabalhar, como está aqui no texto, com histórias em quadrinhos, ele pode preferir trabalhar com a tirinha, para depois, no segundo momento, ir para a história em quadrinho. Ou então ele pode também escolher história em quadrinho e dizer, olha, eu vou trabalhar não com a história toda, mas só um recorte, é a tirinha. Então, tudo isso você vai trazer para o aluno naquele momento. Mas existem várias abordagens aí. Quando ele traz, por exemplo, mais adiante, interpretando recursos gráficos. Gente, interpretando é uma leitura mais profunda. Uma coisa é você compreender, outra coisa é você interpretar. Então, observe que nessa habilidade aí, a habilidade complexa, por isso que começa no primeiro ao quinto ano, que nós temos vários trabalhos a serem feitos para que esse aluno, ao final do quinto ano, possa dizer, o meu aluno, ele conhece, ele compreende, ele constrói sentidos, né, e interpreta, que é um nível mais das inferências, é uma leitura muito mais profunda, é uma leitura muito mais, né, típica dos alunos do quinto ano do que, inclusive, do primeiro ano. Correto? Nós temos aí outros exemplos do campo literário, que eu trago para vocês, e eu trago uma específica, né, que é de média complexidade, vamos dizer assim, já que a outra é de alta complexidade, essa aqui de média complexidade, que é aquela que vai começar no primeiro ano e vai terminar no segundo, que veja que eu trouxe para vocês todos os campos de atuação, não se assustem. Na tabela anterior eu trouxe ali a vida do cotidiano, artístico literário, mas eu havia dito a vocês que era práticas de estudo e também vida pública. E agora aparece para vocês, lá no documento, todos os campos de atuação. Ou seja, você deverá fazer na vida privada, vida pública, nas práticas, no artigo literário, o quê? A questão de leituras e escutas compartilhadas, escrita compartilhada, com perspectiva de desenvolver a compreensão, a busca, a seleção, a cópia de textos breves. Então, tudo isso, todas essas habilidades que estão colocadas no campo para todos, tanto na perspectiva de leitura, quanto na perspectiva da escrita, é uma de média complexidade, porque ela começa no primeiro e deve se exaurir no segundo ano. Para vocês que são do terceiro ao quinto, eu trago aí essa outra concepção, que é todos os campos, mas vejam, do terceiro ao quinto, língua portuguesa, habilidade 01, 02, 03, 04, 05, 06, que trabalha com a prática de leitura e de escuta. Observe que os objetos de conhecimento são objetos, né, ditos como formação de leitor. Mas o que é que eu quero trabalhar com formação de leitor? Aí eles trazem as especificidades. É o estímulo e seleção de livros. Então, para que o aluno comece a ter uma vontade de ver o livro que quer, né? Aquele que ele melhor se relaciona, do agrado dele, é o deleite, é o prazer. E isso está sendo construído lá com o professor e o aluno no terceiro ano, no quarto ano e no quinto ano. E aí vem
para a realidade ainda, né, específica de fácil complexidade, seria a uma que é para ser trabalhada apenas no quarto ano, que é a 11, a 12, a 13 e a 15. Observe que a 11, a 12 e a 13 pertencem a um campo. O 15 já pertence ao campo da vida pública. No meu lado aqui esquerdo, vocês estão vendo que as práticas, eu tenho prática de produção de texto, eu tenho prática de oralidade, a trabalho da gramática, né, e a leitura também no outro momento. Então, isso, quando vocês observarem, vocês vão perceber o que é uma habilidade de baixa complexidade, de média complexidade e de complexidade mais elevada. Eu estou trazendo aí para vocês agora o seguinte: eu me debrucei nesse material, eu entendi e eu agora vou fazer uma atividade para o meu aluno. Então, o que é que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com o gênero textual tirinha. Lembra que eu falei para vocês há pouco? Então, esse material aí foi um material que eu fiz agora para os alunos, nesse momento, né, de pandemia, e que eu trouxe para uma linguagem mais simplificada, mas ao mesmo tempo que atingisse aquilo que eu queria. Eu trago para aí o histórico do que é uma tirinha, eu trago um exemplo básico, né? Eu apresento um pouquinho da realidade do brasileiro, de Maurício de Souza, um personagem aí, certo? Na sequência, eu trabalho agora o que é uma tirinha, qual é o formato da tirinha, porque muitos alunos acreditam que tirinha só acontece na forma horizontal, mas não existe na horizontal e também na vertical, né? E eu apresento as características da história em quadrinho, perdão, da tirinha. Então tá aí um fragmentozinho, e no terceiro momento eu ainda trago aquilo, né, que a gente faz com muita propriedade em sala de aula. Todo professor em sala de aula, durante as suas explicações, ele diz: olha, alguém já viu a música, escutou tal música, já assistiu a tal filme, né? Já observou tal livro. Então a gente indica, a gente está trazendo para ele um plus, né, daquela nossa aula, para que aquele aluno que tiver interesse, que puder, ele possa recorrer àquelas fontes, que vai ver que aquilo que ele tem em casa, de repente, está dialogando com as explicações do professor em sala de aula. Neste momento não presencial, onde a gente está fazendo algumas atividades e encaminhando para os alunos, a gente também se faz presente nessas orientações através desses momentos de: olha, quer saber mais? Fica aqui uma dica, como fazer uma tirinha. E aí eu escolhi para os meus alunos uma dica de um material que eles vão encontrar no YouTube. Quem puder, você sabe que nem todos os alunos podem, mas justamente um momento plus, né? Uma tirinha que é de 5 minutos. Eu não coloco, não boto durações longas, porque essa turma hoje em dia não tem muita paciência. E atende com muito propósito aquilo que eu quero, indo direto em um foco, em uma habilidade. E na sequência eu trago, então, agora sim, eu apresentei para ele o que era uma tirinha, né? Veja que eu não trabalho, eu poderia ter trabalhado com outras perspectivas, gente. Eu poderia ter trabalhado com personagem, tempo, espaço, enredo, uma abordagem de narrativa. Não é esse o meu propósito. O meu propósito agora é mostrar para ele o que é, quais são as características e deslocar o olhar dele para que uma coisa que está muito presente na tirinha é o uso de balões. E existem vários tipos de balões, então eu coloco aí para eles, né, toda essa gama de balões, e ainda coloco alguns desenhos, ilustrações, porque se ele souber que um balão pontiagudo é porque ali dentro tem um grito, ou tem um barulho, portanto uma onomatopeia, e eu não citei nada nesse momento assim, mas ele consegue fazer essa diferenciação. Em outro momento, que não agora, talvez até no 6º ano, eu possa trabalhar, retomando isso, eu possa trabalhar com ele com uma coisinha mais, chamada discurso. O que é um discurso direto, o que é um discurso indireto, né? Se o discurso direto tem balão, se não tem balão, né? Se o discurso indireto não tem, mas nesse momento eu só quero que o aluno entenda, que ele desenvolva, que ele compreenda essa questão da leitura atenta, para que quando ele pegar uma tirinha, ele reconheça que naquele balão ali está se passando o quê? Está se passando um sussurro, um pensamento, uma fala do personagem A, B ou C, ou então apenas um barulho, onomatopeia. Então, aí é o propósito que eu trago com mais simplicidade para esse momento para o meu aluno. E eu, depois que eu fiz essas devidas apresentações, eu trago um exercício para ele. Eu peço que ele veja, né, o texto e o contexto. Eu tenho um personagem que está diante de espelho e que joga uma pergunta, e essa pergunta vai agradar ou não vai agradá-la? Como é que ele pode ver?
as expressões. Então, eu estou jogando para o aluno para uma outra perspectiva que agora, há 20, 30 anos não acontecia isso, mas agora a língua portuguesa traz, que é a questão da análise semiótica, a questão da modalidade, multimodalidade, as leituras atentas para os multiletramentos. Então, através dessa apresentação aí, o aluno vai ver o quê? Vai ver as expressões faciais da personagem, vai ver que se trata no mesmo espaço, mas ela tem uma fala, e a fala levou ela a ter esse comportamento. E eu convido, então, o aluno assim, o que é que você acha que ela perguntou e o que é que você acha que ela ouviu do espelho? E eu posso ainda trabalhar desenvolvendo essa questão artística, já que o pedagogo, ele perpassa por várias matérias, várias disciplinas, ele tem até mais liberdade de poder agir e fazer a interdisciplinaridade. Então, nesse momento, eu convido o aluno a mostrar sua veia artística, sua criatividade, dou para ele esse retângulo e peço que ele divida ou em 2 partes ou em 3, portanto, ele está construindo aí uma tirinha, e ele cria um personagem, falas, pelo menos em um dos momentos, ele use um dos balões que ele aprendeu. Então, eu acabo fazendo com que ele resgate essa aprendizagem, essa gramática para o fazer artístico dele nessa atividade de língua portuguesa. E, trabalhando agora com a produção de texto, eu peço a ele que faça o quê? Eu peço que ele converse com seus pais, perguntando sobre a brincadeira, como era, né? Isso é fruto de um outro processo muito maior da aprendizagem. Então, veja, eu tenho a escrita, né? Eu tenho a escrita contextualizada, eu tenho leituras visuais e escritas, né? Eu tenho a própria leitura do que eu apresentei em termos teóricos. Se o aluno ele teve a possibilidade de ir a um YouTube, ele teve a escuta, ele teve que parar para prestar atenção, né? Vocês vão perceber que alguns eixos são mais fáceis de ser trabalhados nesse momento de pandemia. Agora, tem um eixo que vai ficar, infelizmente, comprometido. A questão não presencial não nos permite aferir esse desenvolvimento melhor do aluno da perspectiva da oralidade. Então, a gente vai estar fazendo o quê? Está fazendo nossas escolhas. Eu trago aí para os colegas, na verdade, isso foi um trabalho que eu fiz para apresentar na formação dos colegas, lá do 6º ano, e observe que esse material todo que eu trabalhei para vocês viram que eu posso trabalhar no 5º ano, por exemplo. Alguns aí perceberam que eu podia, a depender da turma, eu posso trabalhar até no 4º ano. Outros disseram, não, André, isso dá para ser trabalhado no 3º, no 4º, no 5º. Mas veja que isso daí foi feito tomando como base uma habilidade complexa que começa no 6º ao 9º ano. Mas eu tomei o cuidado de pegar essa habilidade, porque no 6º ano faz muito essa ponte, essa transição de resgates daquilo que o aluno deve ter visto lá no 5º ano, no 4º, 5º ano. Então, aquele momento de transição. Mas veja, aquilo que foi trabalhado nos anos iniciais vai ser retomado pelo especialista, né, no caso o professor de língua portuguesa, para ser desenvolvido no 6º ano, 7º, 8º e 9º ano. Certo? E aí eu trouxe para os colegas lá na hora de estudo, eu coloquei, na verdade, 4 habilidades, né? Eu coloquei até as páginas que eles vão encontrar no documento e mostrando para eles, né, o que é que eles poderiam. Então, nós temos aí verdadeiras habilidades monstros, enormes, o nome de abordagens, por isso que passa por muito tempo. Eu trouxe agora para vocês um exemplo de uma atividade que pode ser feita, inclusive para a educação de jovens e adultos, já que eu dei uma palavrinha com o pessoal recentemente, e envolve o letramento matemático. Então, veja, eu estou passeando, estou dialogando, eu, professor de língua portuguesa, estou conversando com o meu colega, o professor Davi, e estou trazendo para eles essa abordagem. Por exemplo, eu trago aqui um quer de sergipanidade, eu trago o elemento local, eu trago o momento nosso, Banese e Carte, eu trago aí, ok? E aí eu faço algumas perguntinhas baseadas nisso. Para que serve esse cartão? O cartão está relacionado a qual banco? Esse cartão pertence a quem? Qual é o número do cartão? Esse cartão ainda pode ser utilizado ou já perdeu a validade? Complete. A validade do cartão termina no mês tal, do ano tal. Então, eu estou deslocando para o meu aluno para um objeto que ele vai ter muito contato nas suas práticas cotidianas. Se ele não tem, mas a mãe tem, o pai tem, alguém próximo dele tem. E ele precisa, então, exercitar sua cidadania,
né? As práticas, as leituras, a escola vem trazer justamente para o aluno isso aqui, essa afirmação de ser cidadão, e a pertinência do dia a dia para ele. Então, eu trago aí o olhar da leitura para os números. E os números, eles não apenas dão ideia de quantidade. Eu trago uma outra proposta aqui, onde eu mostro que os números também têm a ver com aspectos geográficos, espaciais, circunstanciais. Por exemplo, você sabia que os números também podem indicar um local? Vejamos, no visor de um celular apareceu o seguinte número. Aí eu coloquei aí, eu criei esse número aí, 079 99955 4499. Você sabe o que é 079? 079 é o código de área do estado de Sergipe. Eu não coloquei, por exemplo, aí o mais 55, porque o mais 55 é o código do Brasil. Talvez o meu aluno, em anos iniciais, não tenha essa complexidade, esse entendimento, talvez seja puxar muito dele nesse momento. Eu posso abordar isso em outro momento. Né? Agora, se em algum momento na turma um aluno levantar essa hipótese, professor, por que 55? Eu já vi isso daqui. Aí você, professor, vai dizer, olha, 55 não é quantidade, não. Esse 55 é o código do Brasil internacionalmente. Aí eu coloquei agora como para exemplo para eles. Indique de onde são esses códigos da área. Se não souber, pergunte aos seus familiares. Nesse momento não presencial, a gente tem que solicitar muito esse envolvimento da família. Aí eu coloquei aí várias curiosidades. Eu coloquei 021, 011, 071, né? Tem o 075, que a Bahia é tão grande que acaba tendo mais de um número, né? Tem o 082, então a gente vai brincar com essas questões dos números, mas com um olhar para dizer, olha, número não é somente quantidade, número não é somente ordem, número não é somente multiplicação ou fração, número também tem a ver com aspectos geográficos, né, com outras questões muito maiores, identificações, você é identificado por um número. Você tem CPF? Você tem identidade? Qual é o seu número? Então os números é um elemento identificador. Então, nessa perspectiva, nós podemos estabelecer esse diálogo com os alunos, pegando uma matéria, já entrando, já jogando, projetando numa outra disciplina. Mas, em tempos desafiadores, como estamos vivendo, né, mais uma vez a questão do tempo, o tempo da pandemia, ou em circunstâncias de muita complexidade, como é esse tempo de defasagem, educação de jovens e adultos, né? O camarada tem uma idade, mas está limitado a uma série. Como escolher uma ou outra habilidade no meio de tantas? Eu acabei de dizer que só em língua portuguesa nós temos quase 400. Por isso, gente, que aí agora apresento para vocês uma coisinha chamada mapa de foco. O Instituto Reúna, ela, nesse momento de pandemia, em maio, reuniu um grupo de estudiosos e eles começaram a dizer, nós precisamos trazer algumas orientações para o professor, que ele está muito perdido em como proceder essas atividades nesse ano desafiador, voltando ou não logo às aulas. Então, eles fizeram o quê? Eles analisaram a BNCC, eles não pegaram os currículos dos estados, eles pegaram, foi a base. E aí eles disseram o seguinte, olha, nós temos muitas habilidades, e nesse momento é o momento de fazer escolhas, de filtrar, porque, querendo ou não, haverá um comprometimento na ordem natural das coisas, da ordem natural das aulas. Mas eles não só criaram esse instrumento, esse material aí que orienta o professor para fazer escolhas sábias de habilidades nesse momento não presencial, como também vai ajudar alguns professores que trabalham com a educação de jovens e adultos, já que há uma lacuna específica na BNCC e nos currículos, né? Parece até que é uma educação à parte, e não é. Só que é preciso uma metodologia, uma abordagem, né, diferenciada, dado ao perfil do seu público. Mas nós temos que fazer filtragens também no quantitativo de habilidades. E como priorizar uma habilidade dizendo que essa é mais importante do que a outra? Talvez eu, André, sozinho, tivesse essa dificuldade. Conversando com meus colegas da rede municipal, na hora de estudos, como nós estamos fazendo, me deixa um pouco mais confortável em dialogar isso com meus colegas. Mas tendo um outro documento, né, feito por pessoas que se debruçaram, estudado, tem um respaldo, e que apresenta como sugestão, não como imposição, aí a gente vai deslocar o nosso olhar para esse mapa de foco. E com muita felicidade, a Rede Municipal de Aracaju, a CEMED,
quando nós realizamos aqueles módulos para apresentar os colegas e nas primeiras formações apresentamos o mapa de foco da Reúna, nós saímos à frente, inclusive, do próprio Instituto Reúna, que eles fizeram o lançamento oficial numa quinta-feira à noite e as nossas formações com os professores tinham terminado na quinta-feira à tarde. Então, a rede municipal de Aracaju, de certa forma, conheceu um pouco do mapa de foco, mas merece se aprofundar um pouco mais nessa discussão. Então, está aí para vocês o que é o Instituto Reúna, como eu acabei de apresentar, nessas análises que eles fizeram, né? Quais são os objetivos dele, que eu acabei de falar, que é para selecionar um material de mais qualidade. Os critérios foi observando essas progressões. Já que eu tenho que escolher alguma coisa, alguma habilidade, eu tenho que pegar aquela habilidade que seja importante para mais adiante o aluno conectar com outros saberes, com outras habilidades. Eu não posso fazer um corte sem observar isso aí. Então, como eles colocam, não houve um corte proporcional das habilidades em relação ao tempo, certo? As habilidades que eles trabalham aí, eles trabalham com as nomenclaturas de sendo habilidades de aprendizagens focais, aquelas ditas principais, que na BNCC tem o nome de essencial. Eu até trouxe para vocês, assim, uma nomenclatura que eu joguei, quando eu disse de alta complexidade, de média e de baixa complexidade. Mas o fato de ser baixa complexidade não significa dizer que ela não tem relevância. Ela é muito relevante para aquele ano série. E que se não for trabalhado ali, né, dificilmente vai ser retomada, porque na outra, o ano série já vai ser trabalhado com contabilidade. Agora tem umas não, que vão ser trabalhadas ali, e se você, porventura, não tiver trabalhado muito bem, não se preocupe não, ela vai ser retomada, até você se debruçar um pouco mais. Então nós temos as habilidades também focais, as habilidades complementares, são aquelas que dizem assim, se o aluno já se apropriou de algumas habilidades, daquela aprendizagem focal, nós podemos trazer ele agora uma aprendizagem complementar, uma outra habilidade que fica, de certa forma, ali, ó, incrustada àquela primeira. E nós temos as expectativas de fluência que só existem em língua portuguesa e em matemática, que são aqueles conhecimentos necessários que espera que o aluno saiba com facilidade para desenvolver essa automaticidade deles. E aí, vocês que quiserem ver com mais propriedade, vocês vão entrar lá no site do Instituto Reúna, coloquei aí, vai ter essa tela, vocês vão fazer o seu login, bota os seus dados lá para você ter acesso ao quê? Vocês vão ter acesso aos mapas de foco, né? Tanto na questão de planilha, para baixar em PDF com a planilha, de mapas de foco de ciências da natureza, em ciências humanas, de matemática e de língua portuguesa. Eu já fiz o meu login, eu olho, observo, e eu trago para vocês, inclusive, né, essas questões das aprendizagens focais complementares de fluência, mas eu trago aí uma visão ampla do que a gente vai encontrar lá, por exemplo... Oi, Davi. Só complementando aí, desculpa interromper, o professor ele pode fazer o seu cadastro gratuitamente. Ele faz o cadastro gratuitamente e aí vai ter acesso a essas informações. Então, o que o André falou de utilizar a senha de acesso, o login, é justamente isso. Você faz um cadastro rápido em suas informações e ele vai fornecer a você esse material gratuitamente. Obrigado, professor. Gente, nada a ver, eu até agradeço que eu bebi uma aguinha agora. Isso foi uma coisa assim, foi um achado para a gente. Quando eu, Davi, Ana Débora, Wellington, né, os articuladores lá do COEF, estávamos pensando em como trazer módulos para orientar os professores a atividades nesse momento, a gente começou a construir, e durante o processo, a gente acabou sabendo que o Instituto Reúna, isso já em maio, a gente já tinha começado antes dele, portanto, estava apresentando isso daí. Eu digo, olha, vamos dar uma olhada, vamos dar uma pesquisada. E a gente caiu em campo, viu isso, digo, não, isso daí eu não vou ficar só para mim, não, vou levar para os meus colegas professores. Então, nós estamos trazendo para vocês aquilo que nós vimos lá no Nascedouro e estamos partilhando para a gente tentar ajudar. Olha, eu trago aí para vocês uma visão panorâmica, se você for entrar nesse documento, você vai se aprofundar, mas uma visão panorâmica das progressões das aprendizagens focais no campo de atuação de língua portuguesa. Observe o que ele está fazendo lá na legenda. Leitura, escuta, está em laranja, um pouquinho mais escuro, está sendo vermelho, a produção textual, e o amarelo é o eixo da oralidade. Então, nós temos aí 3 eixos. A leitura, produção e oralidade. Ele não colocou aí a questão da gramaticalidade, né, da semiótica, né, da leitura semiótica. Então, da análise semiótica, perdão. E aí você percebe que ele até faz essa separação, ó. Primeiro ao quinto, ele vai colocar lá do primeiro ao quinto, vai ser trabalhado uma habilidade. É porque aqui eu não estou conseguindo visualizar, mas vocês estão vendo aí.
do primeiro ao segundo ano exclusivo, primeiro e segundo, então ele fez aquela separação. Aquilo que eu havia dito a vocês, o que é de alta complexidade, que começa no primeiro e vai ao quinto, aquilo que é de média complexidade, o primeiro e o segundo, aquilo que é de baixa complexidade, só no primeiro, só no segundo. A mesma coisa ele traz para o terceiro ao quinto ano, que é de alta complexidade, ele não colocou nada, na vida cotidiana não colocou nada, mas ele colocou aí de complexidade, né, baixa para o terceiro ano, para o quarto ano e para o quinto ano. E ao lado ele traz aqui alguns gêneros que podem ser trabalhados como de vida cotidiana, como leitura de cantigas, no caso de vocês, olha, vai ser o quê? Textos instrucionais, produção de textos instrucionais, as tirinhas que eu falei ainda há pouco, né, e as produções de quadrinhos e cartoons e anedotas. Isso daqui no campo da vida cotidiana. Se você for para o campo da vida pública, a mesma visão você vai ter aí. O que interessa a vocês é o segundo ciclo, do terceiro ao quinto, onde ele coloca lá quais são os gêneros que podem ser trabalhados e as estratégias de leitura, como, por exemplo, de cartazes, de folhetos. Então, neste momento, já que nós não podemos trabalhar tudo, o que é que nós podemos trabalhar? Eu fico muito assim, angustiado em poder tomar uma atitude isolada e dizer, não, André, você fez uma escolha imprecisa. Eu vou fazer a minha escolha, mas olhando para isso aqui e vendo, poxa, fiz a escolha correta, porque ele, olha, isso daqui de fato, a minha sensibilidade, a minha prática pedagógica, olhar para o meu aluno, né, as minhas experiências, já que nesse momento muitos de nós não tivemos contato com os nossos alunos da rede pública de Aracaju, foi apenas 1 semana e meia, então nós estamos indo muito mais pelas nossas vivências, da nossa prática pedagógica, para poder trilhar um caminho e conhecer um pouquinho dos nossos alunos através das devolutivas que nós estamos recebendo das atividades que nós estamos passando por eles, ou contato com o próprio aluno, com os familiares, certo? Aqui eu trago para vocês também uma visão panorâmica do campo das práticas de estudo de pesquisa, agora já é um outro campo, né? Veja que eu trago apenas aqui menor quantidade de material, aqui já tem uma alta complexidade, que vai do terceiro ao quinto, que é a produção oral de apresentações de trabalhos e resultados de pesquisas próprias de campo, né? E nós temos, por último, o campo do artístico literário, onde ele tem muitas complexidades aí de habilidades que envolvem o terceiro ao quinto ano. Veja que pouco ele traz para o terceiro, para o quarto, para o quinto, neste campo artístico literário. Quando você fundir tudo, você vai perceber que eles dosaram muito, né? Alguns eles colocaram mais elementos do terceiro ano como essencial, né? Como baixa complexidade, com média complexidade e com alta complexidade, certo? E aí, o que eu digo para vocês é o seguinte, que neste momento, e assim como os demais, outrora, o tempo passado, o tempo presente, o tempo futuro, fica sempre um convite. A gente é convidado a conhecer, a entender e a utilizar a BNCC, o currículo de Sergipe, os cadernos pedagógicos de Aracaju e o mapa de foco da BNCC de língua portuguesa. Então, conhecer, entender e utilizar é necessário. Tanto é que Davi vai dar sequência para vocês nesse conhecer, nesse entender e nesse utilizar, mas trazendo para vocês agora o olhar da matemática. Então, eu vou ficar aqui por enquanto, vou passar a bola para Davi, mas no final estou aqui aberto para tirar as dúvidas de vocês, colegas. Obrigado. Mais uma vez, boa tarde a todos, aqueles que não estavam desde o início, nós fazemos a saudação, sejam bem-vindos. Queria pedir a André que fosse acompanhando aí no chat, tem algumas pessoas fazendo alguns questionamentos. Eu coloquei o link aí do site para o Reúna, alguém comentou aí que estaria em inglês. Eu não entendi qual foi a situação, mas a gente vai esclarecer tudinho hoje ainda, certo? Para quem não me conhece, eu sou professor Davi Lima, trabalho na Secretaria de Educação Municipal, sou colega de vocês, professor de matemática, lotado no Colégio Oviedo Teixeira, MF Oviedo Teixeira, mas à disposição da Secretaria, trabalhando lá na COEF. E ficou para nós, nessa tarde, a oportunidade de trazer para vocês algumas informações com relação a esses mapas de foco. André, muito propriamente, já trouxe aí algumas informações, né, sobre a BNCC, sobre toda essa construção que envolve, né,
por mais que para alguns seja repetitivo, mas se faz necessário que a gente faça todo esse percurso para entender o porquê de trabalhar com esses mapas de foco. Então, nós estamos apresentando aí, eu creio que vocês estejam visualizando, e nós vamos tratar, nesse momento, um pouco sobre a matemática, mas inicialmente eu gostaria de complementar tudo que foi colocado aqui com relação a essa parte introdutória, o porquê de usar os mapas de foco. Basicamente, minha fala vai estar atrelada a 3 aspectos: conhecer os mapas de foco, entender como é que ele funciona e como a gente pode utilizar, e a utilização propriamente dita na aplicação nas construções dos nossos planos de aula, das nossas sequências didáticas. Então, primeiro conhecendo, né? Em 2020, a BNCC e os currículos chegaram às escolas. André fez todo esse percurso, e agora eu estou tratando propriamente no ano de 2020. E os educadores, né, tiveram acesso a esses materiais, né, esses currículos que foram construídos, e surgem essas dificuldades, né? Porque o currículo ele vem pronto e ele vem como um formato ideal. É aquilo que a gente espera que o aluno aprenda durante o percurso dele como estudante. Mas ele não apresenta as realidades que a gente enfrenta em sala de aula na hora de executar esse currículo, de colocar ele como algo vivo na prática, realmente, que é a essência do currículo, né? Mas quando a gente pensa em currículo e fala aqui, no seu aspecto teórico, o aspecto de criação, de modelo, de visão, de perspectiva que a gente tem que ter. Então, lidar com o distanciamento entre as aprendizagens esperadas e aquelas que são efetivas é o grande desafio de todo professor, né? A teoria e a prática. O que eu enfrento em sala de aula, né, o que cada professor enfrenta no chão da sala de aula é muito diferente do que o que está lá na teoria, muito bonitinho, muito organizado. Certo? Então, muitos alunos não conseguem aprender o que é preciso, né, e aí é necessário, e pior, na idade certa, né, e ocorrem as defasagens, e esse é o grande calo de qualquer rede, quando se pensa em melhoria dos resultados, né, dos exames, como o SAEB, e o grande calo é justamente a distorção idade série. Se uma rede consegue vencer a distorção, ela tem uma grande chance de estar entre os melhores colocados nos resultados. Eu creio que muito da nossa dificuldade que encontramos aqui na nossa rede é por conta disso. E fica aí o desafio, como aproximar daquilo que os currículos estabelecem, como aproximar os nossos resultados, né, a nossa expectativa daquilo que o currículo estabelece. Então, nesse sentido, né, constitui-se o maior desafio para os gestores, né, vencer essas dificuldades, né, essas desigualdades que nós vemos encontrando por conta da discrepância entre o real e o esperado. E as redes, elas precisam ofertar oportunidades educativas, né, para todos os alunos, oportunidades essas que visam a formação integral, desenvolvimento pleno, né, bem como considerar as altas expectativas e a progressão da aprendizagem previstas na BNCC. Então, como a gente disse, a expectativa que a BNCC traz é muito alta, porque ela trata de visão ideal, daquilo que a gente espera realmente conseguir atingir ao final de cada ano série. Então, a gente tem todo esse processo aí sendo desenvolvido na intenção de criar de atingir essa meta estabelecida pela BNCC. Então, é uma expectativa alta e a gente precisa se apropriar de todos os meios que nos levem o mais próximo de atingir essa expectativa. Certo? Aí também fala da necessidade dos alinhamentos, né, desses currículos, né, com os materiais que foram produzidos. Por esse motivo, o Instituto Reúna, né, em parceria com o Itaú, desenvolveu os mapas de foco. O que são os mapas de foco? É um recurso, né, que foi criado na tentativa de apoiar as redes a focalizar a correção de distorções e desvantagens educacionais. Então, é uma ferramenta que busca resolver os problemas de distorção e idade séria, certo? Nos processos que ocorrem na sala de aula, né?
todas as atividades de ensino e aprendizagem, e que a gente vai visualizar as dificuldades que surgem e tentar solucionar buscando esses caminhos aí, né, através dos mapas de foco, certo? Então, ele vem ajudar nesse sentido, inclusive prescindindo organização de classes e aceleração e recuperação paralela, ou seja, a intenção do mapa de foco é evitar que se utilize desse expediente, desse artifício, né, porque a gente já vê, né, como professor, a gente sabe o quão frágeis são esses mecanismos. Muitas vezes temos que recorrer a eles, mas são muito frágeis e a efetividade do trabalho com esses mecanismos são muito pequenas, trazem muito pouco resultado. Então, é uma proposta, essa dos mapas de foco, né, que traz a visão de que a BNCC, os mapas de foco da BNCC também se ajustam a situações adversas, como o da pandemia que ocorreu em nosso país e no primeiro bimestre do ano letivo 2020. Então, em princípio, os mapas de foco, eles surgiram na intenção de resolver os problemas e serem aplicados com os professores e alunos em sala de aula, né, de forma presencial. Mas, com o desenvolvimento dessa pandemia, desse afastamento, né, os mapas de foco eles foram direcionados, eles foram ajustados para atender essas demandas, né, do ensino remoto, do ensino à distância, também para ajudar os professores nesse sentido. Né, e o grande cerne dos mapas, né, é a questão da priorização das aprendizagens. Ou seja, o que é prioritário aprender? É muito importante que a gente diga aqui que não há uma obrigação ou vamos dizer, um escalonamento daquilo que se deve aprender. Mas entendemos que a priorização, na verdade, tudo deveria ser aprendido, né? A BNCC, como o nome está dizendo, é a base. E nosso currículo, né, que foi adotado o currículo sergipano, ele traz, no caso da matemática, até habilidades complementares. Na língua portuguesa, como o professor André falou, nós não acrescentamos habilidades, mas no caso da matemática, sim. Algumas foram modificadas e outras foram acrescentadas em algumas características que atendem à regionalidade. Então, como priorizar? O que é que vai ser visto prioritariamente e o que é que vai deixar de ser visto? Eu não gosto de usar essa expressão deixar de ser visto, porque o ideal é que se visse tudo. Mas a gente pensa em priorização por conta da necessidade de entender o que passou e o que virá. De relacionar aquilo que ele vai ver à frente, que ele, vamos dizer, pensar em reduzir ao máximo os prejuízos que esses alunos venham a ter. Então, a ideia é tentar fazer um encadeamento para que ele aprenda minimamente aquilo que vai ser essencial para que ele progrida nos estudos e tenha o menor número de perdas possível. Boa tarde, professor. Boa tarde. Deixa eu só dar uma palavrinha, só um lembrete. Que no 27 de agosto e 3 de setembro, trabalhamos em algum momento sobre os mapas de foco, e já foi também compartilhado com os professores esses mapas, só para lembrar que muitos, quem conseguiu compartilhar tem, só para dar esse auxílio. Perfeito. Já trabalhou com as outras disciplinas, né, não só matemática e português, que hoje é o foco, mas com ciências, né, as humanas, da natureza, então já foi compartilhado esse material. Também, caso alguém queira, eu também tenho, posso compartilhar também, já baixado, já com download. Perfeito, professor. É bom saber porque nós já direcionamos a nossa fala para um aprofundamento, né? Já que nós não sabíamos que público encontraríamos em termos de conhecimento sobre o assunto. Tanto é que o professor André fez um apanhado inicial, mas foi muito boa a sua fala. Muito obrigado. Foi. Agora vocês estão detalhando mais, aprofundando mais. Isso é muito importante. Estou amando. Parabéns. Já conhecem os mapas de focos, as prioridades, as habilidades prioritárias, e agora você e o Marcos estão dando um aprofundamento. Claro, são especialistas nessa área, né, por área. Perfeito. Para lembrar que quem quiser, eu tenho material de novo e disponibilizo de novo. Pronto. Como é seu nome, professora? Karine. Professora Karine. Muito obrigado, professora. No contexto em que vivemos de pandemia, distanciamento social, redução de renda,
muitas pesquisas saíram, e lá no material vocês vão ver com mais propriedade, que uma grande quantidade de alunos, eles vão perder a oportunidade, né, o direito de aprendizagem por conta dessas dificuldades, né, a doença, o distanciamento social, a redução de renda, porque às vezes o pai foi prejudicado na sua profissão, assim como muitos foram, e isso gerou esse prejuízo também na área educacional. Então, esse cenário permitiu que chegassem a duas conclusões. A primeira é que o direito de aprender não está sendo garantido a todos os estudantes. E a segunda é que muitos deles provavelmente seguirão sem participar das atividades de aprendizagem enquanto durar o distanciamento social. Então, essas realidades, essas duas conclusões nos mostram um cenário terrível. Imaginar que existem pessoas, existem crianças, existem estudantes que não estão tendo seu direito de aprender garantido, e que vão permanecer dessa forma por conta da dificuldade financeira ou até do conhecimento. Tem pais que não têm acesso a essas ferramentas, que estão sendo usadas por algumas escolas, por alguns professores. Então, surgem os mapas de foco, e é interessante destacar que eles não vêm substituir o que dispõe na BNCC. Eles não vêm, de maneira alguma, de encontro à BNCC. Eles vêm destacar, apresentar o conjunto de aprendizagens essenciais e inegociáveis, ou seja, não dá para abrir mão dessas aprendizagens. E a gente vai entender já por quê. Nós vemos aqui, conhecendo ainda o material, a análise para a priorização das habilidades permitiu que fossem categorizadas em 3 grandes grupos. O professor André já falou sobre isso. Então, nós temos o primeiro grupo, que são das habilidades, aprendizagens focais, são aquelas relevantes para hoje, negociáveis, essenciais para aprender e avançar em um determinado componente e nos outros componentes, nos componentes da área. Então, como o nome está dizendo, ela é focal, ela é o foco de trabalho durante aquele ano série em uma determinada componente curricular e que se relaciona com outras. A gente vai ver isso também. Todos nós sabemos o grande sucesso que se tem, que se fala muito na interdisciplinaridade. O segundo grupo é o grupo das aprendizagens complementares. Não é que elas não são importantes, mas a partir do momento que as habilidades focais são trabalhadas, a gente abre o leque para se complementar com essas habilidades. Então, elas vão complementar a aprendizagem que foi iniciada nas aprendizagens focais, das habilidades focais, certo? E, por último, a gente vai destacar aqui a expectativa de fluência. O que seria essa expectativa de fluência? São os conhecimentos que precisam ser mobilizados com fluência, ou seja, com automaticidade para facilitar o desenvolvimento das habilidades focais, das aprendizagens focais, certo? Então, é aquilo que seria o foco do foco, vamos dizer assim. Essa expectativa de fluência é algo que a gente precisa dar grande atenção, porque o aluno precisa estar fluente naquela habilidade para que ela seja um instrumento de aprendizagem de outras habilidades. Ou seja, qualquer dificuldade que ele tenha, qualquer situação que demonstre que ele ainda não é fluente naquela habilidade, vai gerar dificuldade. Então, seria uma atenção redobrada nessa expectativa de fluência. Bom, a estrutura visual dos mapas, ela permite nós identificarmos elementos de forma bem interativa. Nós tivemos acesso também a essas informações. Eu não sei se existe um aplicativo, mas da forma como ele é apresentado, ele mostra os elementos, como as unidades temáticas, grandezas e medidas. Por exemplo, ele tem aqui um transferidor, um transferidor de meia volta. As outras unidades temáticas têm o seu símbolo característico para facilitar bastante a visualização. Ele é bem interativo mesmo. Nós temos as habilidades, as competências que são relacionadas a elas, nós temos comentários sobre essas habilidades, e a classificação, que foi isso que a gente acabou de falar. Então, vamos ver, agora entender um pouquinho, tendo uma visão geral, que o professor André já mostrou, de língua portuguesa, nós vamos mostrar agora uma visão geral da matemática. Vejam aí,
matemática, diferente da língua portuguesa, nós somos bem práticos, né? A língua portuguesa pensou em 400 habilidades, né? Não quis nem criar mais. As habilidades, elas são subdivididas em vários grupos e é realmente bem complexo, né? O matemático não, ele simplifica, ele torna a coisa bem mais desenhada, né? Então, nós temos aí, no cabeçalho, a parte superior, que delimita as colunas, né? Determina as colunas, nós temos os anos série, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. E as habilidades focais do primeiro ano, né? As aprendizagens focais, elas estão destacadas aqui nessa coluna. Então, nós temos a habilidade 4 do primeiro ano, 5, 7, 8, 12, 14, 17, e assim vai. As unidades temáticas, elas foram subdivididas aqui, ó, números, né, com adição, subtração, multiplicação, divisão, números racionais, fração, decimais, né, álgebra foi em padrões de regularidade, propriedades das operações. Nós vemos aqui que o primeiro ano ele não traz esse aspecto algébrico inicialmente, só a partir do segundo. Então, esse mapa nos dá uma noção de como está distribuída entre as unidades temáticas e entre os anos séries dessa primeira parte aqui, né, dos anos iniciais do ensino fundamental, ok? Vamos ver aqui como aparece lá no mapa de foco. Ele vem em 2 formatos, tá? Esse formato PDF, ele é mais interativo, como eu falei. Tem um formato também em XLSX, que é o formato do Excel, de planilha eletrônica, que ele é mais formato tabela, né? Mas também traz todas essas informações, ok? Então, nós percebemos aqui, claramente, que se trata do mapa de foco do segundo ano, né? A unidade temática é números, aparece o símbolozinho 1, 2, 3, né? A habilidade em destaque é essa, é ela que está sendo trabalhada, a gente vê aqui na lateral, que na medida em que a gente vai passando as páginas, essas habilidades vão sendo destacadas aqui nessa coluna esquerda, né? Então, a habilidade seria construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los no cálculo mental ou escrito. Vejam que essa habilidade, qual é a classificação dela? Ela é uma habilidade focal, não é isso? Ela é foco, ela é uma aprendizagem que deve ser colocada no foco, no ensino aqui. E por que a gente entende que ela tem essa classificação? Porque precisa se trabalhar futuramente em outras habilidades, utilizando essa habilidade que é, vamos dizer, pré-requisito para as outras, né? O conhecimento prévio de outras habilidades. Nós vemos agora aqui, ó, no segundo ano, a habilidade 1, comparar e ordenar números naturais. Aqui, antes, vou falar aqui sobre a classificação. Ela é uma expectativa de fluência, ou seja, ela é destacada entre as outras habilidades, e a gente vai entender por quê. Olha aqui, ela é a habilidade do segundo ano, né? E, ó, ela é necessária para que se trabalhe a habilidade 1 também do terceiro ano. Então, essas habilidades que aparecem aqui no terceiro, no quarto e no quinto estão associadas diretamente a essa habilidade 1. E os seus pré-requisitos são as habilidades 4 e 5 do primeiro ano. Então, o que os mapas de foco trazem é esse encadeamento, que nos dão a noção do que vai ser necessário, quando vai ser necessário, para se trabalhar no futuro. Então, o trabalho de encadeamento, quando se faz essa análise, ajuda o professor e na sua relação até com seus colegas, tratando vamos dizer assim, trabalhar e passar adiante um aluno que está fluente numa determinada habilidade. Seria muito interessante que as escolas tivessem essa visão de transição, de passar para o professor da série seguinte um relatório, uma visão de como está a turma, né? E esses mapas de foco ajudam a nortear esse relatório, né? Então, nós vemos aqui, ó, habilidades relacionadas a ela nesse mesmo ano são as habilidades 2 e 3. Vejam que elas são habilidades complementares. O que isso quer dizer? Que eu posso, após essa habilidade desenvolvida, ou até mesmo em paralelo, eu posso desenvolver essas 3 habilidades.
tanto concluindo a habilidade 1, eu posso ir no caminho das habilidades 2 e 3, como eu posso, dependendo da situação, trabalhar as 3 habilidades juntas, né, pensando como foco a habilidade número 1, ok? Então, seguimos aí, ó. Olha ela aqui, ó, como conhecimento prévio agora, já no terceiro ano, a habilidade 1 do terceiro ano, ela tem como conhecimento prévio também a habilidade 1, aquela que a gente viu anteriormente. O que diz habilidade? O aluno tem que ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem de unidade de milhar. Vejam que lá, se não me engano, era centena. Agora a gente já está na unidade de milhar. Então, é aquele crescimento em espiral, em que a gente vai cada vez mais aumentando o grau de complexidade de aprendizagem do aluno. Ok? E a classificação dela é uma expectativa focal também, porque ela vai exigir lá no futuro, né, uma preparação para outra habilidade. Também temos o comentário, né, que aparece aqui na parte inferior, já aparece em destaque aqui. Qual o comentário? Para que o aluno consiga comparar e ordenar números até a ordem de unidade de milhar, é necessário desenvolver conhecimento de sequência numérica, escrita e falada, e oportunizar diferentes situações para que os alunos desenvolvam estratégias de comparações envolvendo números. O apoio da reta numérica graduada em intervalos de 10 em 10 e também de 100 em 100 pode contribuir significativamente para o desenvolvimento desta habilidade. A leitura e escrita de números merece destaque nesta habilidade, sobretudo para que o aluno estabeleça relações entre a representação de um número do sistema de numeração decimal através da linguagem materna. As situações envolvendo leitura de dados em gráficos, veja que aqui já está relacionando com a probabilidade estatística, né, a visão de gráficos, e bons contextos para essas aprendizagens, além do trabalho envolvendo jogos de memória, bingo e de números grandes, ou seja, a ludicidade também envolvida. Então, veja que os comentários, eles trazem, né, eles agregam valor, eles dão orientações para que o professor consiga desenvolver as atividades, relacionar as habilidades, não só da matemática, como ele pode ir em busca de habilidades envolvendo jogos. Na educação física, se vocês forem explorar, tem uma gama enorme de habilidades associadas a jogos, e que se pode fazer essa interligação. Há pouco tempo atrás, a professora Ana Débora nos pediu para relacionar, procurar, de alguma forma, uma relação entre várias habilidades de componentes curriculares diferentes. Então, o que nós fizemos? Começamos a explorar, e eu encontrei uma forma de relacionar uma única ideia, envolvendo várias habilidades de componentes curriculares diferentes. Se não me engano, envolvia jogos. E aí entrava a história do jogo, entrava a arte na criação do jogo, entrava a movimentação, a ludicidade propriamente dita da educação física, né, a matemática envolvendo as regras. Então, pôde-se fazer um trabalho maravilhoso. O professor iria fazer com a única atividade, dividida em algumas etapas, mas ela iria atingir cerca de umas 8 habilidades distribuídas entre diferentes componentes curriculares. Claro que isso não é possível sempre, né? A gente vai identificar uma habilidade que tem essa riqueza, né, uma temática que tem essa riqueza, e a gente pode avançar perfeitamente nisso. Por fim, os mapas de foco, eles possibilitam, dentro do que a gente está vendo, né, uma associação das habilidades de um mesmo ano série, como nós já vimos aí, associação de habilidades complementares com habilidades focais, né, e também anos séries diferentes, ou seja, eu posso preparar o meu aluno para atingir uma habilidade no futuro, porque eu sei que ela é essencial na série seguinte, certo? E também dentro e fora da unidade temática, ou seja, uma habilidade que é de números, ela pode ajudar perfeitamente uma habilidade da área de geometria. A gente pode relacionar, isso o tempo inteiro acontece na matemática. Ela é toda interligada, então, a todo instante a gente pode fazer essas pontes entre as diferentes unidades temáticas. Tanto na mesma unidade a gente pode fazer essas pontes, quanto em unidades temáticas diferentes.
Os mapas de foco também vão nos possibilitar priorização de aprendizagens, contribuindo para a elaboração dos planos de aula e sequências didáticas. Né? Porque a partir do momento que eu sei que existe uma relação entre habilidades, eu posso criar uma sequência didática ou simplesmente um plano para uma única aula ou para 2 aulas, em que eu trabalhe várias habilidades ao mesmo tempo. E aí a gente ganha, como já foi falado, tempo para se trabalhar, né? Para que a gente não fique pulando de uma habilidade para outra sem ter um norte. Então, o que os mapas de foco vêm trazer para nós é esse norte, né? Essa visão de um encadeamento, de um caminho lógico para chegar no nosso objetivo. Outra coisa que os mapas de foco nos possibilitam é a flexibilização dos currículos, né? Mediante as situações adversas. Numa situação como a gente está vivendo, né, de pandemia, a gente pode pegar esses mapas de foco, observar o que é prioritário e minimizar o prejuízo, que a gente sabe que é certo, mas a gente minimiza o prejuízo que o aluno vai ter, com o trabalho focado naquilo que é essencial para se dar continuidade. E também a elaboração de atividades diagnósticas, né? Já que eu sei o que é conhecimento prévio, eu sei que o aluno viu o conhecimento prévio no ano anterior ou há 2 anos atrás, porque esse mapa me indica o que eu quero ensinar e o que eu preciso ter como base, então eu posso ir buscar lá em cima, no alvo, diretamente na fonte, a habilidade que deve ser avaliada de forma prévia, né, como conhecimento prévio. Pegando lá os mapas de foco, eu vou ter essa noção. E isso é muito interessante quando a gente está iniciando um ano, quando a gente vai iniciar uma nova unidade, em que a gente precisa saber como é que o meu aluno está em termos de aprendizado dentro daquela visão, dentro daquela unidade temática que eu estou trabalhando. Quando eu analisava esse nome mapas de foco, eu achei bem interessante, porque quando a gente tem a visão de mapa, a gente pensa em um trajeto que vai me levar a um destino, né? O mapa do tesouro. Então, eu trilho um caminho até chegar no tesouro. E a minha visão de mapa de foco me trouxe uma visão até mais rica, porque o mapa de foco ele não vai me conduzir no final a um tesouro, mas no trajeto mesmo, eu vou captando os tesouros que vão pelo caminho. Ou seja, eu vou já aproveitando desde o início todo o meu trajeto pelo mapa, eu vou aproveitando, eu vou sendo premiado com esse aprendizado que os alunos estão tendo. Então, é muito interessante que a gente se aprofunde no conhecimento desses mapas. Como a professora disse, aí existem mais 2 mapas, que são de ciências biológicas, né, da parte de ciências biológicas, da natureza, e as ciências humanas, né. Então, é muito interessante que a gente se aproprie disso. Existe um passo futuro dos mapas de foco, que são os planos de ação, são atividades criadas pelo Instituto Reúna. Para isso tem que haver uma parceria com a Secretaria de Educação, e eles fornecem material para que nós possamos elaborar as nossas aulas. O material vem pronto, vamos dizer assim, o percurso, que eles chamam de percursos didáticos, né? Eles já vêm prontos, mas não vêm engessados, então eu posso adaptar aquele percurso, e esse instituto tem se debruçado em criar essas estratégias, esses meios, para que nós possamos chegar ao nosso objetivo de aprendizado. Então, seria muito bom se nós pudéssemos ter tempo para nos aprofundar nisso, conhecer esses mapas de foco e aplicar nas construções das nossas aulas, das nossas sequências didáticas, e avançar cada vez mais no ensino dos nossos alunos. Vencendo essas dificuldades, a pandemia, as restrições, a falta de material, que eu sei que é uma queixa de grande número dos professores, mas isso não nos impede de fazer e de buscar estratégias para levar os nossos alunos no nosso aprendizado. O professor que é professor verdadeiramente, ele se incomoda com essas situações, ele quer ao máximo encontrar meios para poder atingir o seu aluno e ver o brilho nos olhos com o aprendizado dele. Então, eu encerro aqui esse momento de apresentação e abro agora para que vocês possam colocar as perguntas, questionamentos, comentários sobre o que nós discutimos hoje aqui. Quem tiver algo para enriquecer também pode trazer. Essa é a equipe que nós temos lá, né? Alguns não estão mais conosco, esqueci de tirar o nome da Letícia aí, infelizmente o estágio dela terminou,
foi uma pessoa que ajudou muito a gente lá, mas nós temos essa equipe aí que pode parecer até grande, mas ela é bem restrita, e isso não nos impede de fazer o máximo para ajudar vocês, professores, e trazer uma formação, agregar valor a essa rede tão primorosa, né, que tem professores tão bem formados e que fazem um trabalho maravilhoso em sala de aula. Eu agradeço a todos e passo a palavra aí para o André, se ele tiver algum comentário já para responder aí a algum professor, e estou à disposição também para responder. Parabéns, Davi, pela abordagem, né? Muito enriquecedor as nossas falas para poder trazer essas informações para os colegas. Eu procurei aqui observar no chat, Davi, algumas perguntas, e eu vi a pergunta aqui de uma colega que estava querendo saber informações sobre, acho que adjetivo, deixa eu dar uma olhada aqui, um minutinho só, sobre aqui, também, a Cília Peixoto perguntou, alguém pode me informar qual é a habilidade referente ao conteúdo adjetivo e locução adjetiva do 5º ano? Ainda não encontrei no diário eletrônico. Então, Cília, veja só, essa é a grande dúvida que muitos colegas estão tendo, não somente nos anos iniciais, mas também nos anos finais. Durante muito tempo, a gente já tinha muito consolidado na nossa cabecinha o que é que eu iria trabalhar no 5º ano, no 6º ano, no 7º ano. Por exemplo, conjunção. Vou começar, início de conjunção vou começar no 8º ano, porque no 9º ano vou trabalhar com orações subordinadas e coordenadas, né? Bem como ainda no 8º ano vou começar com sujeito determinado simples, período simples, para depois entrar para o período composto, né? Lá já no 9º ano. A mesma coisa acontecia, morfologia, né? Classe gramatical todo trabalhava lá no 6º ano. Hoje, se você for procurar isso, você vai ter uma certa dificuldade. Por quê? Porque a BNCC, ela traz para a gente, não é mais essa perspectiva do deslocamento do olhar para o conteúdo. Mas a pergunta é, o que é que você vai querer fazer com o substantivo? O que é que você quer com o adjetivo? Para que é que você quer saber adjetivos pátrios? E aí, quando eu trabalho muito com meus colegas, assim, eu sempre lembro daquela crônica de Rubem Alves, que ele fala, nascer no Cairo, ser fêmea de cupim. Né? Quem nasce no Cairo é cairota, caireta, cairuita, né? Às vezes a gente vai ainda naquela ditadura, quando hoje a questão da gramática aplicada ao texto, mas nós temos que trabalhar isso sim, aspectos de análise linguísticas. Agora, se você for olhar, acabei de fazer um mapeamento aqui no currículo do Sergipe, esse trabalho específico de morfologia, ele compete a uma habilidade do 3º ano. Eu até anotei aqui, que é a habilidade que você pode ver, língua portuguesa, é uma habilidade 03, né? Ou seja, do 3º ano, de língua portuguesa, pode ser trabalhado com habilidade 8, 9 e 10. Se você quiser olhar lá no currículo do Sergipe, está na página 308. Na página 308, ele vai falar a respeito de adjetivo, identificar, diferenciar, leitura, compreensão, com a perspectiva da análise, e o objeto é a morfologia. Porém, se você quiser trabalhar isso no 5º ano, você tem como abordar isso, né, através de algumas habilidades, como, por exemplo, a habilidade 02 de língua portuguesa do 5º ano, através do trabalho com a polissemia. Polissemia lhe levará para essa perspectiva de trabalhar, de resgatar, né, o que é substantivo, o que é adjetivo, certo? E aí está na página 318. Se você quiser, também pode fazer esse resgate sobre adjetivos, sobre substantivo, através da habilidade 08 do 5º ano. Está lá na página 319, que é quando fala a respeito das derivações prefixais e sufixais, né? O trabalho também pode ser feito por uma habilidade de complexidade média, que vai do 3º ao 5º ano. Do 3º ao 5º ano, você pode pegar a habilidade 05, quando você vier a trabalhar com valor semântico, né, da inferência de sentidos que determinadas palavras têm na nossa cultura, como, por exemplo, fulano manga de cicrano, né? Esse manga aí é na perspectiva polissêmica, regionalista, de mangar, de zombar, de brincar.
e aí você diz que esse manga, inclusive, foi tomado como empréstimo, né, da classe gramatical verbo. Então, você pode ainda resgatar essa questão morfológica, mas na perspectiva agora de um olhar mais para a análise semiótica da palavra, a semântica mesmo. E você vai encontrar isso na página 324. E ainda tem a possibilidade de trabalhar com uma modalidade de uma habilidade de médio porte, médio nível, 3/5, do terceiro ao quinto, se você optar pela habilidade 0,6. Então, ensino fundamental 3/5, língua portuguesa 0,6, onde você vai ver a inferência dos sentidos. Então, isso daí você vai encontrar na 324, na 319, na 318, mas também pode encontrar na página 308. Lembrando, aí é que está. A gente tem que fazer certinho aquela parte do terceiro ano, para que quando chegar no quinto ano a gente possa resgatar. Mas eu percebi que o meu aluno, ele veio de uma outra escola, ele está com essa dificuldade, né? Tecnicamente, no diário, eu tenho que registrar uma habilidade do quinto ano, já que eu sou professor do quinto ano. Mas eu tenho que fazer um trabalho de resgate do terceiro. Então, é isso que eu estou lhe dizendo. Você vai botar no seu diário essa habilidade que é trabalhada no quinto ano, mas o seu foco na hora, você vai resgatar as abordagens que deveriam ter sido feitas lá no terceiro ano. Certo? Deixa eu ver mais alguma outra observação aqui, Davi. De matemática ainda não vi mais nenhuma. Eu não vi, não. Eu queria agradecer, né, a professora Karine aí, que disponibilizou o material para o pessoal, né? A professora Karine Belchior, né? Isso. Eu queria também destacar que seria interessante que, mesmo vocês pegando o material, que façam um cadastro, porque às vezes surge um material novo, uma informação nova, e o Instituto, ele disponibiliza gratuitamente esse material, pelo menos até agora não me cobrou nada, né? É muito interessante que a gente tenha esse contato, porque é mais uma oportunidade de conhecer, né, pessoas que estão pensando no ensino, na aprendizagem, do benefício a ser dado aos professores no seu trabalho diário. Então, eu acho válido que a gente tenha esse contato. É muito interessante mesmo. Mas agradeço mais uma vez a professora Karine aí por ter disponibilizado para o pessoal aí o acesso aos mapas de foco. A professora Nádia quer fazer uma pergunta, pode fazer, professora. Olá, boa tarde. Prazer em revê-los, mesmo que seja dessa forma, viu? Abraço a você também, Davi. André, você estava fazendo aí uma colocação para a colega em relação ao adjetivo. Eu tenho feito um direcionamento que eu queria colocar para você, para ver se realmente é isso. Eu agora estava elaborando aqui uma atividade para o quinto ano com um texto, O Segredo, de Ruth Rocha. Como eu vou introduzir o conteúdo do verbo? E eu preciso ver como foi que eles trouxeram lá do quarto ano. Então, a partir da leitura desse segmento, desse livro, esse trechinho que fala sobre o segredo, eu estou pedindo aos meninos que, assim, estou pedindo interpretação de texto primeiro, e dessa interpretação de texto, eu estou retirando algumas frases, não orações, as frases, porque são menores e facilitam, e dessas frases, eu estou pedindo assim, por exemplo, na frase, Carlinhos foi buscar uma velha e entrou pela porta. Porta. Né? Aí eu estou pedindo assim a eles, porta. Aí eu dou as opções. Verbo, substantivo, artigo, para que eu perceba como eles trouxeram isso aí, já que esse ano está um ano atípico, e para que eu possa, como quinto ano, lançar a habilidade correta, mas resgatando dúvidas do quarto, do terceiro. Pode ser esse o caminho? Pronto, Nádia, você acabou de me dar até uma dica aí. Você falou a respeito desse trabalho de porta, né? Então, no quinto ano aí, você está trabalhando com a questão da polissemia, com essa habilidade 02. Né, que eu digo 02, o pessoal acha que eu estou afiado, né? Não, a colega fez a pergunta, eu fui lá e eu anotei aqui, aí essa mesma orientação que eu dei para ela pode ser dada para você.
Quando você está trabalhando com porta aí, você está querendo que ele saiba diferenciar o que é verbo, o que é o outro. Você está indo para a polissemia da palavra, resgatando não mais do que o sentido, né? Você está mais do que o aspecto semântico, você está indo para o aspecto da classificação gramatical, a morfologia. Então, você coloca aí como habilidade essa do 5º ano. Agora você abre a oportunidade para resgatar, fazer um trabalho de resgate, de reforço daquilo que devia ser trabalhado antes. Então, se você percebe que agora no 5º ano ele tem uma fragilidade lá do 3º ano, e você tecnicamente tem que registrar no diário, né? Já que não é uma habilidade 3.5, porque se for uma habilidade 3.5, ótimo. Então você pode colocar isso daí com muita naturalidade. Eu digo a vocês, para o pessoal dos anos finais, eu tenho optado muito por habilidades de alta complexidade, aquelas habilidades do tipo 69, que começa no 6º ano até o 9º ano, de forma que a gente pode trabalhar com muita tranquilidade com 6º ano, 7º ano, 8º ano. Eu fiz um módulo e apresentei para os colegas que eu digo, olha, se aqui tiver na sala algum professor que dê aula no 6º ano de português, mas também dá aula no 7º ano, e apresentei esse módulo para eles, eu disse, esse módulo pode ser trabalhado com o 6º ano? A turma disse, André, realmente pode. Esse módulo pode ser trabalhado no 7º? Pode. E eu mostrei que eles poderiam ser trabalhados no 8º e no 9º ano, respaldado naquela habilidade complexa, que era 69. Então, você, professor, está em várias turmas, e aí, no 6º, 7º, 8º e 9º ano, você pode fazer essa habilidade, essa atividade, e se você percebe que ela tem um alcance cognitivo para todas essa margem, tranquilo. No caso específico do 2º ciclo dos anos iniciais, também observando alguma coisa relacionada a uma habilidade 3.5, se você perceber que dá para ir por ali, para registrar no diário, mas fazendo um trabalho de resgate de alguma coisa relacionada específica no 3º ano ou do 4º ano, você também pode fazer isso no 5º ano. Sabe, Nádia? É uma orientação que eu dou. Alô? Oi? Oi, André. Tá me ouvindo? Acho que agora eu consegui. Então, é porque assim, aquele costume de estar pensando em conteúdo e trocar conteúdo por objeto de conhecimento, né? A questão das habilidades, a questão de você não partir mais de um conteúdo por conteúdo, você partir de um texto, de uma leitura, de uma inferência, é novo, né? E a gente tem que passar por aquele processo, desconstruir para se reconstruir. Então, é essa luta. Para todos nós, viu, Nádia? Para todos nós, viu? Olha, Nós Davi, conseguiremos, né? olha, Um abraço. Davi e eu. Oi. Mas, de Oi, qualquer Nádia. forma, ficou claro. Obrigada, viu, André? Olha, Nádia e demais colegas, que eu estou muito feliz aqui, que eu estou vendo uma turminha aí muito boa, que eu e Davi tivemos o contato, né, Davi? E muitos deles hoje estão nas coordenações das escolas, na direção, vão sempre lá, é uma felicidade. Nós aprendemos muito com vocês, eu todo dia digo isso. A nossa formação enquanto especialista ela é muito limitada. Ela é muito precária no aspecto que diz respeito a estratégias, né, as habilidades, esse olhar mais amplo para o aluno, como vocês, pedagogos, têm. Da mesma forma que a formação inicial do pedagogo, ela é falha nas especificidades, você tem que dar conta de tudo, e se não houver essa troca, tanto de especialistas quanto pedagogos, tanto nós quanto vocês, a gente acaba ficando um pouquinho assim, desejosos em termos de trabalho de melhor qualidade. Então, o ideal é esse contato. Eu sou muito grato, né? Eu estou vendo aqui Elon, Lenice, a Elisângela, tá? Vários colegas que eu conheço aqui, é muito bom. E eu me sinto à vontade de conversar com vocês, porque além de ser professor e estar hoje lá na CEMED, fazendo esse trabalho, né, de articulação em língua portuguesa, mas eu também sou professor da rede estadual. E eu vivencio essas mesmas angústias, então esse mesmo olhar, Nádia, dizer, antigamente eu trabalhava com isso, e agora como é que eu vou encontrar? Né? E daqui a pouco eu fui jogado para uma realidade da educação de jovens e adultos. Então, por isso que hoje eu me considero falar com propriedade as angústias que os colegas vivem, eu também vivencio com todas as alterações. E aí a gente vai sempre estar lá, olhando, por exemplo, tem uma habilidade, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, não. É uma habilidade que no trabalho que eu apresentei aqui para vocês, ela descobri que o pessoal do currículo de Sergipe fez uma alteração, então, na verdade, se fez alteração, era uma habilidade, né, Davi? Era uma habilidade nova, e eles não colocaram SE, ou seja, eles criaram uma habilidade, só que quando eles criaram com uma fragilidade.
é uma habilidade que não é para ser desenvolvida para o aluno, e sim para ser observada pelo professor, como, por exemplo, orientar e supervisionar a construção, tal. Opa, não, orientar e supervisionar são habilidades do professor. Então, quando fizeram isso daí, habilidade 54, vocês dão uma olhada, está até aí no plano. Então, a gente fica analisando e a gente acaba vendo algumas falhas. Não é à toa que o próprio currículo do Sergipe já passou por uma revisão, já tem uma versão aí atualizada, né? Eu posso até passar depois para algum colega aí que não tenha, porventura, para que vocês possam disseminar, porque a gente, lendo esses documentos, a gente acaba se apropriando. Então, nesse momento, a gente lê muito a BNCC, por isso que a gente... de novo, nunca é demais a gente está lendo a BNCC, a gente acaba aprendendo cada vez mais outros detalhes. A gente aprende lendo muito o currículo de Sergipe, algumas coisas mais, né, de naturezas específicas de Sergipe para ser trabalhado ali, como trabalhar. Nesse momento identitário, né, a gente tem que resgatar a autoestima do aluno, já que faz parte das 10 competências gerais também a questão do aspecto socioemocional. Eu, Davi, o pessoal lá do COEF como um todo, do pessoal do CEAF, eu tenho a Dilma, que é uma grande parceira, articuladora de língua portuguesa, a gente discute muito, porque não é somente o aluno que tem que ser acolhido, mas também o nosso colega professor. Então, quando a gente se debruça para fazer isso e trazer para vocês essas informações, é porque a gente sabe que nesse momento está todo mundo fragilizado, então a gente tem que realmente ficar ali ajudando o outro, e a gente está fazendo uma linda história, e uma história dentro das nossas limitações. Acredito que a gente vai poder botar a cabeça no travesseiro e dizer que, assim, eu fiz aquilo que eu podia, e eu não tenho nenhum receio de dizer que eu dei o meu melhor. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje com vocês, tá? Gente, André, mais alguma dúvida? Oi. Só complementando aí sua fala, eu procurei me inteirar sobre essa situação da habilidade, quando ela é alterada pela a equipe responsável pelo currículo em Sergipe, no caso. A orientação que eles receberam lá da equipe da BNCC na criação desses currículos, que houve uma orientação, né, é que só deveria colocar o SE no final da habilidade como indicativo de uma habilidade que foi totalmente criada por eles. Quando eles faziam alteração, eles não colocavam nenhum indicativo que houve alteração. E a minha visão é de que isso é ruim, de uma certa forma, porque a gente acaba não identificando uma habilidade que foi modificada, que foi enriquecida pela equipe do currículo de Sergipe, porque não houve essa identificação, entendeu? Mas é essa situação. Por isso que você não viu nenhum indicativo de que ela foi alterada, porque quando a habilidade é simplesmente alterada em algum acréscimo, porque eles não podiam retirar, né? Quando é colocado algum acréscimo, aí não se faz nenhum indicativo, só quando ela é criada do zero, uma nova habilidade. Está cortado seu microfone, André. E aí, colegas, mais alguma pergunta? Não? Olha, a Ana Débora pediu para desejar a vocês, assim, agradecer por ela, já que ela está envolvida com a outra apresentação, mas desde já, Karina, Vanessa, Ana Cristina, Tennyson, obrigado aqui pelas palavras elogiosas, a Jaqueline, a Nádia, a Vilma Rodrigues, né? A Dacilene, a Hilda. Eu quero desde já me prontificar a um momento assim já agendado a também estar aqui com vocês, dirimindo qualquer dúvida. Vocês especialistas podem contar com a gente, da mesma forma como vocês nos enriquecem, a gente quer também poder estar conectados e tirando as dúvidas de vocês. E no dia a dia, tanto eu quanto o Davi, vocês podem encontrar com a gente lá no COEF, né, Davi? Através do número 3179-1501. Tá? 3179-1501, a gente está lá, né, diariamente no COEF, mesmo nesse período de pandemia, né, a gente praticamente, nessas 3 últimas semanas, o rodízio da gente não funcionou, a gente está com uma série de demandas, a gente está indo para lá todo dia praticamente, né, e vocês podem contar com a gente, né, tanto eu quanto o Hélito, que é um outro colega nosso, pedagogo, que está na outra sala, fazendo um trabalho com o pessoal do primeiro e do segundo ano,
Todos nós estamos à disposição, então pode contar com a gente, vocês não fiquem passando aperreio, né? Ficando se sentindo assim angustiados. Qualquer dúvida, pode ligar para a gente, que a gente está aqui para ajudá-los, tá certo? Davi? Eu, da mesma forma, agradeço, né? Endosso as palavras de André aí, em agradecimento a todos vocês que estavam aqui conosco, as palavras de carinho e a atenção, né? Nós temos aí 75 pessoas aqui no grupo, muitas saíram, outras retornaram, a gente sabe das dificuldades de permanecer, né, numa reunião como essa, mas a gente entende que o propósito é justamente esse, é trazer, agregar valor à nossa rede, e entendemos que vocês reconhecem isso, sabem do esforço, e estamos, como o André disse, à disposição aí, não precisa muito floreio, muita volta, não. Ligou para lá, se a gente tiver à disposição e souber responder, a gente responde. E se não tiver resposta, a gente corre atrás. Pergunta quem sabe. Mas, de maneira nenhuma, a gente vai deixar vocês saírem de lá ou desligarem o telefone insatisfeitos. É um prazer poder contribuir com o trabalho de cada um de vocês, colegas, entendendo que nosso papel lá é ser a voz de vocês na Secretaria de Educação. No mais, que Deus abençoe a todos e dê um final de tarde em paz. Rapidinho aqui, Davi, né? E André. Pois não, Jaqueline. Jaqueline, então. Eu acabei esquecendo dessa reunião. Boa tarde, primeiramente, né? Boa e tarde. aí minha internet ficava oscilando. Aí uma colega minha de trabalho até disse, tá tendo uma reunião. Aí eu fiquei, quer dizer, até esqueci, porque eu estava fazendo outro tipo de atividade aqui no meu computador e a internet caindo, oscilando, o maior problema. Mas aí eu entrei já quase, mais ou menos no final, quando vocês estavam falando um pouco das habilidades, né, de língua portuguesa, isso foi o que eu peguei, né, algumas coisas assim. Mas, assim, só uma observação com relação às habilidades, vocês estavam falando de adjetivo, classes gramaticais. Aí eu penso assim, num texto, a gente pode trabalhar toda a classe gramatical, a morfologia, enfim, tudo que vocês falaram. Eu consegui entender nessa linha, que num texto a gente também pode trabalhar. E hoje em dia a gente só trabalha a classe gramatical, esses conteúdos gramaticais, num texto. E eu não sei se ficou claro para mim, porque também eu cheguei com o bonde andando, eu já peguei a carona de vocês. E eu queria pedir a vocês se, de repente, passasse esses informes por escrito. Se vocês têm esses informes por escrito, se vocês vão disponibilizar o que vocês trabalharam, discutiram hoje. Porque realmente eu acabei esquecendo. São muitas coisas, né? Muitas lives. Enfim, a nossa vida está toda voltada, pautada na parte virtual, né? E aí a gente acaba atribulada e acaba não dando conta como deveria. A gente acaba não dando todo o respaldo, né? Toda a parte que nos cabe para se dedicar, a gente acaba não se dedicando e a coisa fica assim. E aconteceu hoje, eu acabei perdendo a reunião na íntegra, né? De vocês. Eu agradeço. Oi, desde já. Jaqueline, eu queria lhe responder talvez lhe dando até uma opção melhor. Como essa reunião é gravada, todas as atividades desenvolvidas pela Secretaria durante esse período têm sido gravadas até para disponibilizar para o caso de professores que não tenham disponibilidade no horário ou que, como você, esqueceram ou não conseguiram estar aqui junto conosco. Então, eu creio que o pessoal no CEAF, que é quem deve estar promovendo a abertura da sala e a gravação, vai disponibilizar, certo? Então, coloco até aí como questionamento, se alguém no chat tivesse informação onde obter esse vídeo, ele acredita que será disponibilizado, sim. Obrigada. Ela é articuladora lá do CEAF, né? Eu acredito que ela vai disponibilizar. Agora, eu aproveito para deixar até um convite, realmente, como o Davi falou. Hoje nós temos uma equipe muito boa, né? Eu e Davi, o Hélito, nós somos articuladores, mas nossa atuação é no DEB. Mas o CEAF tem articuladores muito bons. Eu posso dizer para vocês que foi o pessoal mesmo de educação física fez um trabalho muito bom,
né, que inclusive foi compartilhado com outras áreas, e quem que puder, eu sei que está todo mundo correndo assim para caramba, mas dá uma olhadazinha lá no link do CEAF, que tem várias apresentações. Há aproximadamente 15 dias eu apresentei um trabalho para o pessoal da EJA, a realidade da EJA exclusiva. Em português, né, tanto eu quanto a Dilma, a gente acaba construindo alguns módulos em parceria com os colegas. Esse mesmo que eu apresentei aqui foi um módulo que eu construí para os colegas, né, nessa perspectiva, inclusive, da interdisciplinaridade. Eu falei na época que o pessoal de pedagogia era mais privilegiado, vamos dizer assim, porque vocês têm autonomia, né, vocês são únicos, a única pessoa que você tem que tentar dialogar é com o professor de educação física, mas vocês conseguem fazer esse trânsito entre ciências, história, português, né, matemática, porque vocês acabam sendo o polivalente, vamos dizer assim. Já na realidade dos especialistas é mais complexo. Para você tentar fazer uma atividade interdisciplinar, você tem que estar dialogando com um quantitativo maior de professores e, às vezes, né, nem todo mundo está ali, né, entrando naquela sintonia. É mais desafiador. Mas, de antemão, volto a dizer, pode estar na dúvida, ligar para a gente, que a gente ajuda vocês nisso daí. Certo, pessoal? E os links, Jaqueline, vocês encontram na Reúna, como eu coloquei para vocês aí, é fácil de você localizar, né? E o material restante, a Karina disse que já colocou aí, vai colocar novamente. Certo, gente? Oi, sempre que tiver algo, o pessoal grava esse link, que aí eu fico atualizando, alimentando, né? Colocando slides, gravações nesse link para o pessoal em relação à questão dos mapas de foco, habilidades prioritárias. Parabéns aos dois professores, viu? Obrigado, professora. Agradecemos o seu apoio. Agradecemos e acreditamos que fomos fiéis ao cumprimento do horário, né? 16 horas, então nós tínhamos acordado das 14 às 16, para que ninguém fique chateado e fique com um gostinho de quero mais, e aí a gente possa encontrar não só um momento na hora de estudo, mas quem sabe uma segunda jornada aí de alfabetização e letramento. A todos vocês, aqui, meu muito obrigado. Elon, um abraço, tá? E aos demais também. Boa tarde, pessoal. Até mais.